Olá, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao RS em Pauta desta quarta-feira com imagens do pé da Serra Gaúcha ali, né? Picada Café, 27 graus, calor aí para a altitude de Picada Café. Seja muito bem-vindo ao RS em Pauta desta quarta-feira, 1º de abril. Começando abril então aí, né? E a gente aqui sempre ao vivo com você, principalmente para você que nos acompanha pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com o sinal aberto via satélite para todo o país. Também pelo 520, aqui para a capital e para a região metropolitana, interior do estado, para mais de 11 milhões de gaúchos, e também aí pelo nosso canal no YouTube, Masper TV. Se inscreve lá, ativa a notificação, dá aquele legal pra gente. Bastidores tem lá no Masper TV, né? Siga nossas redes sociais aí. Tem também lá o nosso site com a programação ao vivo, maspertv.com.br, e também aquela sugestão de pauta pelo 995171412. Obrigado também por me seguir lá no meu perfil no Instagram, Cláudio Andrade, _jornalista. O RS desse 1º de abril está no ar. Primeiro de abril, dia da mentira, agora meio-dia, 1 minuto, horário de Brasília, né? Dia das pegadinhas, dia da mentira. E olha aqui, ó, tem um aventureiro gaúcho aí que percorreu 22 mil quilômetros pelo mundo, percorrendo 14 países em 3 anos. E isso não é pegadinha, não é mentira, não é 1º de abril, não. É verdade, olha, um feito espetacular, né? A gente vai saber agora mais detalhes como é que isso começou com o Ricardo da Silva Santana, o Rica Santana. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Boa tarde. Olá, boa tarde. Um prazer estar aqui. Contar um pouco da minha história. Prazer é todo nosso, Ricardo. Inclusive, né, eu me lembro que na minha época lá de adolescência tinha o sonho de ir de bicicleta. Na época a gente veraneava em Cidreira, aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, fica mais ou menos 100 quilômetros de Porto Alegre. Meu sonho era de bicicleta até lá, mas 100 quilômetros, acabei não fazendo. 100 quilômetros, eu estava olhando aqui, o Ricardo já viajou mais de 20 mil quilômetros pelo mundo. Quero saber como é que começou, da onde foi que saiu a ideia de fazer essa loucura dessa aventura, Ricardo. Bom, eu trabalhei 16 anos como projetista industrial, numa indústria aqui em Joinville, e sempre fui montanhista, sempre fiz bastante viagens em meio à natureza, também pedalava. Então, chegou uma época que eu decidi fazer uma viagem de férias de bicicleta, algo que também não passava pela minha cabeça até então, mas fui inspirado por outras pessoas que já faziam isso, né? E eu fiz uma viagem saindo de Joinville, aí percorri o interior de Santa Catarina, saí ali em Urubici, desci a Serra do Corvo Branco, subi a Serra do Rio do Rastro e saí lá em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul aí, e desci a Rota do Sol. Isso foi um total de 15 dias. E aí o bichinho da cicloviagem me picou, digamos assim, e aí eu decidi largar tudo para viajar de bicicleta. Nossa, inclusive você tem um programa que é veiculado aqui na Masper TV, que tem muita audiência, né? Eu já te conheci aí do programa, né? Que bacana, documentando tudo isso, né? Mas me diz uma coisa, começou então aqui pelo estado de Santa Catarina, pegando uma pontinha aqui do Rio Grande do Sul, e depois para outros países, como é que foi essa trajetória? Então, essa primeira viagem foi de férias, né? Daí depois que eu saí do meu trabalho, vendi carro, vendi a moto, eu saí decidido a viver assim por alguns anos, digamos assim. Me preparei para viajar aí no mínimo 3 anos. E aí fiz uma viagem de Santa Catarina até a Bahia, fazendo todo o caminho da fé e também a Estrada Real, até a Chapada Diamantina. Depois voltei para Santa Catarina e me preparei para fazer uma longa jornada, saindo de Joinville, e fui para Argentina e Chile,
lá na carretera austral, na Patagônia, Argentina e chilena. Cruzei todo o Rio Grande do Sul, ali da região da Grande Porto Alegre, cortei para o interior ali na região de Santa Maria, depois saí em Alegrete e Uruguaiana, entrando na Argentina. Meu Deus! Ali... Rio Grande do Sul é muito bonito. Pois é, não, o interior fantástico. O Rio Grande do Sul, realmente, a gente viu nas enchentes ali, o Rio Grande do Sul é fantástico mesmo. Quero mandar um abraço até para a galera de Casca. Ontem estava vendo um documentário ali sobre o município de Casca, aqui da dona Dani Matana, a primeira-dama aqui da Masper TV, é um município muito bacana. Mas assim, Ricardo, é um preparo, vamos começar pelo preparo, não vou nem dizer o preparo emocional, né? O preparo mental para isso, mas o preparo físico para isso também. Vamos começar pela primeira, daqui até a Bahia não é pouca, eu já fui de ônibus para a Bahia e já achei que era longo o percurso. Você foi de bicicleta daqui até a Bahia? Esse percurso durou 7 meses, foram 4.800 quilômetros. Olha só, gente, tá louco, gente. Tá louco. Foi uma viagem fantástica. 7 meses é bastante tempo. Imagina. Então, sim, por favor. Não chega a ser uma competição, né? Então, o ritmo da cicloviagem, ele é um pouco mais lento e a preparação física você acaba adquirindo durante a viagem, né? Olha só, que loucura mesmo. Aí você voltou para cá e decidiu daí fazer uma viagem internacional, indo para a Patagônia, Argentina e chilena. Tá chegando a dona Dani aqui, ó, que eu estava falando sobre Casca, né? O Ricardo contando que o Rio Grande do Sul é lindo e eu estava comentando que eu vi ontem, falei com a dona Dani sobre um documentário de Casca, terra da primeira-dama aqui da Masper TV. Aí você voltou para cá, atravessou o Rio Grande do Sul e foi para a Argentina, é isso? Sim. Aí entrei na Argentina, peguei lá um deserto argentino, daí depois cheguei no Chile, e depois foi uma época que eu comecei a pegar muita chuva no Chile, e aí eu tive que abortar a missão, porque ia começar o inverno, e aí decidi pegar um voo para Itália. Ah, que maravilha isso. Pegou a bike e foi para Itália. Sim, e daí eu fui pegar o verão europeu, lá deixei a bicicleta na casa de um amigo e fiz o caminho de Santiago de Compostela a pé, que vai da França à Espanha. Então, eu fiz 1.000 quilômetros em 45 dias de caminhada. Meu Deus do céu, o homem não... é aventura que não para mais. Agora, você falou da bicicleta, fiquei curioso, eu que também, né, tenho bicicleta e tal, agora troquei para uma scooter elétrica, né? Imagina só eu conversando com um cara que trocou a bicicleta para uma caminhada e eu troquei a minha bike, que era elétrica, por uma scooter elétrica. Que marca é a bicicleta essa que você começou a fazer as primeiras viagens? Vixe, as 2 bicicletas que eu fiz, foi eu que montei. Uma comprei um quadro no LX, é um quadro de aço especial, que é essa que eu fiz de Santa Catarina, Bahia. E agora eu tenho uma bicicleta de titânio que eu comprei no AliExpress, o quadro, e fui montando as peças. Então é uma bicicleta bem... leve. Digamos assim, bem resistente e leve. Que maravilha, quadro de titânio. Ainda vou chegar lá ainda. Vamos olhar umas imagens aqui agora que o pessoal está mostrando aí da produção. Olha só. Para entrar, a gente está vendo aí para entrar na Turquia, que é um país complicadíssimo, né? Inclusive a Turquia, se não me engano, tem pena de morte para quem faz tráfico de drogas e os caras revistam tudo. Como é que foi essa entrada na Turquia aí? Curiosamente, na Turquia eu entrei a partir de um navio da Grécia. Tipo, eu estava na Grécia e tinha que sair do espaço Schengen lá, que era o visto, né, que estava encerrando. E aí eu entrei na Turquia de navio e não tive grandes problemas ali na imigração de revistas e tal. Olha só que imagem aí. E aí essa é já com quadro de titânio ou não? Essa daí é minha antiga parceira, ela viajou comigo da Itália até a Turquia. Nós fizemos Itália, Grécia e Turquia. Aí na Turquia ela resolveu voltar. Olha, e você como... E esse vídeo, se eu não me engano, é na Grécia, em Atenas. Olha só, bonito lá, o mar lá atrás, hein? Sim. Bonito. A gente pegou um calor de quase 50 graus naquela época.
Olha só. E aí você viaja, como é que é a rotina? Viaja durante o dia e acaba ficando em hotéis à noite? Como é que é isso? Hotéis, raramente. Eu fico em barraca. Aquilo a gente estava vendo É, ali, a bicicleta mesmo carregando ali as bagagens ali pelas bolsas do lado das rodas, né? tem uns 50 quilos a bicicleta, então eu carrego todo o equipamento de camping, equipamento de cozinha, equipamento de filmagem, roupa, tudo que eu preciso para ficar praticamente autossuficiente na estrada. Então eu pedalo durante o dia e de noite eu arrumo um lugar para acampar que seja remoto, afastado de tudo. Pode ser uma praia, beira de rio, floresta, de tudo um pouco. Então, Que cada legal. dia é uma surpresa diferente e no fim sempre dá certo. Graças a Deus, né? E me conta uma coisa, Graças a Deus. Ricardo, em que época foi isso? Que época? Bom, eu comecei a viagem em si em 2022, que eu fiz de Santa Catarina, Bahia, e daí em 2023 eu fiz essa viagem para a Patagônia. E aí 2024 foi Itália, Grécia, Turquia e Geórgia. Daí 2025 teve mais Geórgia, Noruega. Geórgia, Noruega, Inglaterra e Escócia. E agora, e no final de 2025, Portugal. Olha só, a gente está vendo aí, né, o pessoal apoiar, e eu ia te perguntar justamente isso, né? Ah, os vídeos registrados no YouTube, agora aqui na programação da Masper TV, como eu falei, né, o maior sucesso. E aí, como é que é a questão do apoio financeiro para esse tipo de empreitada aí? Tem patrocínio? Como é que funciona isso, Ricardo? Bom, não tenho patrocínio, mas tenho apoiadores, que são pessoas que gostam do conteúdo, que assistem e contribuem, né, de forma espontânea ali. Muitos fazem mensalmente. Então, tenho... Alguns fazem por Pix, depois tem o site Apoia-se. O próprio YouTube tem uma forma de contribuir, que é de membros. E também tem a monetização do YouTube, que paga uma pequena parte. Mas, inicialmente, eu me programei financeiramente, né, para me manter aí por, digamos, 3 anos. Eu me programei para me manter. Só que a partir do primeiro ano eu vi que eu não tinha feito vídeo para o YouTube ainda e vi que eu poderia investir nisso. Então, eu investi uma parte desse dinheiro para comprar equipamentos de filmagem e para fazer vídeos para o YouTube. E essa foi uma decisão muito boa que eu fiz, que daí agora eu, depois de quase 3 anos postando vídeo, eu já consigo me manter aí na estrada. Que maravilha! Você está vendo as imagens do programa aí também, Ricardo? Sim, tô vendo. Onde é que o Isso pessoal daí está... foi lá na Noruega. Noruega, olha a altura disso aí, meu. Isso daí é um símbolo da Noruega, se chama Preikestolen. Olha só, que É uma, penhasco. é uma pedra e ela tem até uma rachadura ali Pois é, e ela está pendurada a 600 metros. que loucura. E aí, aonde? Turquia? Turquia, na Capadócia. Esse daí é no Chile, na Carretera Austral. Esse daí é na Geórgia, na beira de um rio. Geórgia é um país fascinante, muito bonito. Pois é, pouco conhecido, pouco divulgado, né, a Geórgia, né? Sim, é um país de uma beleza única, assim. Fica, Fica ali na divisa com a Rússia. E eu fica cheguei no bem próximo da divisa dele com a Rússia. leste europeu, né? Sim. Isso daí foi na Argentina. Olha aí, que loucura. Foi uma lua cheia muito, muito bonita. A gente já estava com o conflito da Ucrânia lá nessa época que você foi para a Geórgia ali. Teve algum problema, não? Não, a Geórgia lá é um país tranquilo até. E na verdade a Geórgia é um país mais ou menos dominado assim pela Rússia. Tem uma parte da Geórgia que você não pode entrar. Olha Nem só. os georgianos podem entrar. Então a Geórgia tem dois estados assim que é dominado pela Rússia. Que bacana, né? Eu Mas o adoro. restante do país não tive nenhum problema. Eu tenho que comentar, né? Esses regimes onde o cara não pode entrar e não pode sair, e tem gente que acha lindo, maravilhoso, né?
Teve um amigo meu que foi para a Rússia e o cara quis fazer um interurbano. O cara olhou para ele e falou assim, sabe onde é que tu tá, meu amigo? Aqui não tem ligação internacional. Imagina, aqui no Brasil, qualquer criança liga para qualquer parte do planeta. Na Rússia, você não pode ligar para a esquina sem o governo saber. E os caras acham isso lindo, maravilhoso. Que beleza, né? Mas, enfim, é bom ouvir esses relatos, Ricardo, dessas questões, assim, de vários países pertinhos um do outro, né? Com culturas completamente diferentes. Se você atravessando tudo isso de bicicleta, desde o extremo sul da América do Sul. Aliás, a Patagônia é um sonho meu, né? Tanto a Argentina, né? Como a chilena ali, não sei ainda, mas que fica aqui relativamente perto da gente, né? Mas a Europa, então, nem se fala, as imagens aí que você tem falam por si só. E você está aonde nesse momento? Agora está em Santa Catarina, em Joinville? Agora eu estou em Joinville, visitando minha mãe, matando a saudade aqui. Que deve ficar apavorado. Organizando um pouco a vida. Que deve ficar apavorado. E dando tempo para eu retornar. Como? Que deve ficar apavorado com as viagens do filho, né? Ela acompanha sempre na TV, então acaba aliviando um pouco a saudade. O medo, assim, né? A saudade também e o medo de estar na estrada. Que bacana, que bacana. E agora, quais são os planos para 2026? Então, nessa pausa, eu estou até fazendo estrategicamente por causa também do espaço Schengen lá, por causa do visto, né? Então, eu vou retornar. A minha bicicleta ficou em Portugal, eu vou retornar lá para Portugal. Vou fazer mais 2 caminhos de Santiago diferentes, que é o caminho português de Porto a Santiago e outro é o caminho primitivo. Esses eu vou fazer a pé, que vão durar mais ou menos um mês. E os outros 2 meses de visto ali da Europa eu vou fazer Suíça e todos os países em torno ali. Itália, Áustria, Alemanha, França. Então esse é o plano, por enquanto. Tá bom. Tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar. Eu estava com planos para o segundo semestre para o Canadá, mas não sei ainda se vai ser possível. Perfeito. Bom, a gente vai poder acompanhar tudo no YouTube e aqui na Masper TV também, né? Sim. No YouTube conta a história do dia inteiro de cicloviagem e é sempre uma história diferente, lugares fascinantes assim, longe do turismo comum, né? Sim. Não, essa de você estar ali na Patagônia, ali na Argentina, indo para a Patagônia, e pegar a neve, pegar o inverno, e aí mudar de ideia e conferir o verão no outro lado do planeta, lá na Itália, isso eu achei sensacional. Que maravilha, que maravilha. Bom, a gente agradece aí, né? A gente fica, na verdade, viajando junto. Hoje em dia, com a tecnologia, como eu falei aqui na Masper e no YouTube, a gente viaja junto com o Ricardo aí e curte essas paisagens maravilhosas. Obrigado aí por compartilhar essa experiência, essa aventura com a gente, Ricardo. Obrigado pelo convite e fica o convite a todos, né, acompanhar lá o canal @rica_Santana ou Ricardo Santana, você encontra no YouTube. Maravilha. Obrigado, Ricardo. Valeu mesmo, tá bom? Um abraço e te cuida. Até a próxima. Agradeço o convite. Abraço. Abraço. Maravilha, né? Que vontade de fazer isso aí, né? Largar tudo e sair, pegar a estrada, né? Eu tenho vontade todo dia de fazer isso. Aí quando eu olho a minha conta bancária, eu vou trabalhar mesmo e continuo trabalhando. Vamos fazer aí o nosso giro de manchetes desta quarta-feira, 1º de abril, começando com 0 hora. Olha ali, ó, falando sobre amistoso, né? Vitória alivia a pressão antes da convocação final para a Copa, né? Tá aí, né? 3-1 aí sobre a Croácia, né? E aí o pessoal comemora e tal, não é botar, né, olho gordo, mas a Croácia, vamos combinar, né, que também é um time, né, vamos ver quando pegar os times grandes aí, gente de verdade aí, que joga bem, aí eu quero ver. Mas vamos lá, resultados do PIB, com a produção agropecuária em retração, a economia gaúcha registra alta de 0,9% em 2025. Em razão da estiagem, a atividade no campo caiu 6,8%, fôlego da indústria no serviço ajudou a compensar o revés, segundo dados do governo estadual. Também aí Taquara, peixe e fumaça, falando sobre a Feira do Peixe de Porto Alegre, né? Muita cobertura já fiz da Feira do Peixe e também falando sobre ampliação gradual da licença paternidade para 20 dias é sancionada por Lula. Tá aí então, né? Mais um avanço trabalhista
no Brasil, né? Vamos adiante, então, o que a gente tem mais aí? Correio do Povo. O governo do Rio Grande do Sul adere a plano para conter a alta do diesel. O Cefaz está calculando o impacto nas contas em 96 milhões de reais com a subproposta aí, né? Da subsanção de proposta pela União, que vai somar aí R$1,20 por litro de óleo importado. Vai bancar, né, sendo a metade, partindo das contas participantes. E o Planalto prevê formalizar, né, nesta semana a medida provisória diante dos efeitos da guerra no Oriente Médio. Também sobre eleições 2026, Lula confirma Alckmin como vice na chapa e a saída de 18 ministros e também a exportação pioneira, envio de carne com osso para o Chile, eleva o patamar da pecuária gaúcha. Algumas das manchetes aí, né, do Correio do Povo. Também temos aí o Jornal do Comércio. A economia do Rio Grande do Sul cresce 0,9% em 2025. A estiagem no agro impactou o desempenho do PIB gaúcho. Indústria e serviços sustentaram a alta. Também falando ali sobre a foto principal, que é a barragem de Jaguari, que foi finalizada e gera avanço à estabilidade hídrica da região da campanha. Como eu digo sempre, um calcanhar de Aquiles, né? A questão da irrigagem aí, né? Da irrigação do Rio Grande do Sul. Também falando ali sobre a venda de ovos de Páscoa, que frustra aí supermercadistas, né? Também com o preço, com o preço do ovo, né? De Páscoa aí, existe essa inflação do governo federal, né? E existe a inflação de verdade, né? A inflação real, né? Não aquela maquiadinha ali pelo governo federal. E uma delas é a do ovo de Páscoa, que teve aumento aí de 30%, né? Botando por água abaixo aquela inflação oficial que só o governo acredita naquilo, né? Tem também aí os combustíveis, que é outra inflação também que só o governo acredita, que sobe bem mais do que é falado. O Estado adere à medida para reduzir o preço do óleo diesel. Vamos só ver, né? E o RS foi o segundo estado que mais criou vagas em fevereiro. Manchetes algumas aí do Jornal do Comércio desta quarta-feira, 1º de abril. Vamos adiante, então. Olha aqui, ó. Hoje tem show do Guns N' Roses, Axl Rose e sua turma, hein? Quem viu lá como eu, em 1985, quando eu tinha 18 anos no Rock in Rio, imagina aí, né? Vendo Guns N' Roses hoje e jogo de futebol simultaneamente. Isso deve impactar o trânsito aqui na capital. Vamos conferir. Oi, Cláudio, boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui na tela da Masper TV. A EPTC alerta, então, para trânsito intenso na região sul aqui da capital. Isso porque há 2 grandes eventos acontecendo praticamente no mesmo horário. O primeiro, no estádio Beira-Rio, o confronto entre Inter e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, que acontece às 7h30. O outro, muito próximo, ao lado do Barra Shopping, no Jockey Club, vai ter o show da banda Guns N' Roses às 8h30. E, portanto, então, a orientação é usar a Avenida Tronco como principal avenida para a Zona Sul, já que a Padre Cacique deve ter bastante congestionamento. Haverá bloqueios, mudança no trânsito e reforço no transporte coletivo para atender, então, o público. A recomendação é sair com antecedência de casa e seguir as orientações dos agentes. Mais informações também podem ser pesquisadas lá no Twitter da Empresa Pública de Transporte e Circulação, que abastece o site com informações todo o momento. Volto contigo do estúdio. Maravilha, obrigado pelas informações. Guns N' Roses, então, hein? Axl Rose e sua turma aí, com praticamente aí a formação original lá de 1985. Eu tinha 18 anos, o Axl devia ter seus 22, 24, tá aí o Axl Rose ainda aí nos comandos, né? Depois desse tempo todo aí, com seus 60 e poucos anos à frente do Guns N' Roses, tocando em Porto Alegre nessa noite, e a capital retomando os shows internacionais depois de toda aquela confusão causada pelas enchentes, perda do aeroporto e tudo mais desde 2024. Bacana, momento legal aqui na capital. Vamos para o intervalo, então, agora vendo imagens da Serra Gaúcha, imagens de Canela, 25 graus, aqui deu uma nublada nesse momento, segue ainda tempo abafado, abril começando aí com previsão de tempo firme no início da Páscoa e chuvas e temporais
aí também para algumas regiões do Rio Grande do Sul. A gente já volta, instante só. Estamos de volta com a RS em Pauta neste 1º de abril, agora meio-dia, 29 minutos, temperatura em Porto Alegre. Quanto que está a temperatura na capital? 29 graus também em Porto Alegre. Vamos dar aquela arrumadinha na gravata aqui, esticada na camisa, porque agora o assunto é sério, a gente vai falar sobre saúde. Aliás, vamos falar sobre câncer infantil e o poder do diagnóstico precoce, assim como várias doenças que a gente tem comentado aqui no programa. Estou recebendo a Fernanda Araújo Garcia, que é professora do Senac Saúde. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigado pela participação mais uma vez, né, Fernanda? Muito obrigada. Obrigada sempre pelo convite. Então, agora para falar sobre uma coisa que olha, a gente fica triste quando vê aquelas crianças, né, infelizmente, com carequinhas ali, né, fazendo tratamento de rádio, de químio, né? Mas o que a gente pode dizer para os pais, né, que agora têm filhos pequenos aí, sobre o câncer infantil? Assim como os outros tipos, a gente fala muito câncer de mama, né? Sim. E para os homens o câncer de próstata, aqui no sul tem ainda o câncer de pele. Exato. Entre outros, né? Mas os que têm maior incidência. Mas o câncer infantil, a gente, por motivos até sensíveis, não se fala muito porque as imagens são fortes, as crianças sendo tratadas. O que a gente pode dizer? Também vale o diagnóstico precoce? Vale bastante, sim. Então é importante, muito importante a gente fomentar sobre esse assunto, conversar bastante sobre isso, porque apesar de ser um assunto extremamente delicado, né? Que nem tu disseste ali, a imagem das crianças assim nos acomete bastante. Mas qual é o diferencial, na verdade? A criança, ela evolui mais rápido do que o próprio adulto com o câncer, né? Então, o importante sempre, e o que vai resultar no sucesso do diagnóstico, na verdade, é a gente descobrir o quanto antes, conseguir diagnosticar o quanto antes esse câncer na criança, né? E aí os exames daí, né? A pergunta que fica, que tipo de exame que se faz, né? Como é que funciona isso? Os exames, na verdade, são vários exames que se faz, né? De rotina? Normalmente de rotina, isso. Normalmente inicia-se com os exames laboratoriais, depois alguns exames de imagem, isso conforme solicitação médica, né? Tomografia, ressonância. São esses os exames normalmente que ajudam a rastrear, então, o câncer, né? E é importante, então, saber, né, essa questão que eu, sinceramente, não sabia, Fernanda, dessa evolução mais rápida, então, para o pessoal entender. O câncer, quando acomete uma criança, ele tem uma evolução mais rápida do que um adulto. Isso, exato. Interessante isso, parece o contrário, né? Então, diferentemente do adulto, a criança, ela é acometida pelo câncer normalmente por uma questão mais genética do que o adulto relacionado aos hábitos de vida, né? Então, por exemplo, perfeito. o álcool, o cigarro, Fumo. como tu disseste, a exposição ao sol, né? A criança tem mais esse cunho genético, né? Então, esses sinais, eles aparecem e, na sequência, o câncer ele cresce, digamos assim, com uma velocidade maior do que no adulto. Então, por isso é importante, né? Exato. Por isso que é importante a gente sempre fazer o rastreio e iniciar esse tratamento o quanto antes, né? A gente tem aí a questão, geralmente se fala, né? Agora você falou em rastreio, me lembrei do câncer de mama, né? O rastreio é interessante, né? Para quem não sabe, vamos explicar o que é o rastreio, né? De uma doença como o câncer, por exemplo. Então, na criança, a gente não costuma fazer exames periódicos assim como a mulher e o homem fazem, né? Sim. Mas o que a gente sempre preconiza é que essa criança, ela faça a sua consulta, assim como a gente recomenda para o adulto, que ela também faça a sua visita lá ao pediatra sistematicamente, que os pais fiquem alertas, né? Que é importante sempre fazer essa visita e, principalmente, alerta alguns sinais e sintomas que acometem essa criança, né? Então, claro que não é na primeira febre que a gente tem que fazer um sinal de alarde, né? Enfim, mas sinais que são recorrentes em um curto período de tempo, né? Que vão e voltam. Ou então que persistem por mais de 7 dias. Uma febre inexplicada, hematomas, né? Aqueles roxinhos pela pele que aparecem sem a criança ter batido.
uma apatia, uma fraqueza, né? Que a criança até tem dor, Sim. só que aquela dor que a gente diz que é a dor do crescimento, Ah, né? eu tinha nas pernas. Isso, mas a gente está falando aqui de uma dor que incapacita, na verdade, a Sim. criança. A criança não quer brincar por causa da dor, forte, né? sim. Ou ela parece uma dor forte, bem forte durante o período da noite. Então, são esses sinais e sintomas, na verdade, persistentes, né? Por mais de 7 dias, ou que recorrentes, né? Vão e voltam, e que geram o alerta aí para a gente retornar ao médico, então, com essa criança. Que interessante, né? A questão da visita ao pediatra, né? Como a gente tem ali, como a gente falou, né? Isso. As mulheres e os homens têm ali, né? Inclusive sobre o câncer, até inclusive visitas mais cedo, né? As pessoas acham, depois dos 40 anos, as meninas já são levadas ao médico ali na primeira menstruação. Exato, né? isso. Então... Para essas meninas, a gente já recomenda sempre, então, uma visita, principalmente após a primeira relação sexual também. Que faça a visita ao seu ginecologista, né? Pelo menos uma vez ao ano. O que não acontece com os homens, infelizmente. Dificilmente. Dificilmente, né? Isso é um erro terrível da gurizada aí, né? Das famílias, inclusive, porque... o problema, se tiver, por exemplo, alguma coisa, mas vai ser próstata, não sei o que, não, pode ter coisas que podem detectar. Exato. E tratar cedo também, né? É muito cultural, né? Não, o meu homem não precisa. Exato. Da onde, gente? Mas a recomendação é a mesma também. É a mesma também. Ao menos uma vez por ano. E as crianças, a questão do pediatra também, Exato. né? E um diferencial, Cláudio, até, é que a criança, quando a gente descobre cedo esse câncer, ela tem hoje o Ministério da Saúde e o INCA, eles estimam uma média entre 80% e 90% de chance de cura. E isso, inclusive, são questões menos, né, tratamentos menos agressivos, né? Isso também. Ajuda. Quando a gente descobre isso antes, né, o mais cedo possível, diagnostica mais cedo, a carga medicamentosa, né, que vai ser atrelada a esse tratamento, ela também é menor. Então, a gente está falando não só de quanto usar de medicamento, mas sim de qualidade para essa criança também, qualidade de vida enquanto está fazendo esse tratamento. Né? Maravilha, né? Então, a chave é a persistência, então, né? Isso. Não é quem procura acha, né? Vamos deixar, quem procura cura. Exatamente. Na verdade, toda informação, toda educação em saúde é importante, né? Informação e educação, elas salvam, né? Então, quanto antes descobre, melhor o prognóstico, né? E vamos puxar, então, agora que a gente está em Semana Santa, a tainha pro assado, né? Da Fernanda aí. Onde é que entra a enfermagem, né? Importante, principalmente na rede pública, né? Enfim, que ali são os primeiros profissionais da saúde que atendem, né? Eu já fui criança, todo mundo aí já foi criança, agora na vacinação também, né? É o enfermeiro que está ali, o técnico de enfermagem, o enfermeiro que estão ali na linha de frente, né? Coordenando, aplicando. Sim, é um papel fundamental. Então, a gente, juntamente, não só o pessoal da enfermagem, mas a equipe médica e outros profissionais, né? Mas a equipe da enfermagem, como tu disseste, né? Eu vou puxar para o meu assado, é fundamental. Então, a gente estabelece aquele vínculo, né? De confiança, aquele acolhimento, aquela escuta ativa, aquele tratamento, né? Aquele esteio para a família, porque essa criança, ela nunca adoece sozinha, a família adoece também. Imagina. Né? Então, esse laço humano, ele precisa ser estabelecido para criar um vínculo, né? Para fazer melhor a adesão ao tratamento, enfim, para se obter sucesso ao final disso tudo. Que maravilha, né? Aqui falando do nosso estado, né? Desafios regionais aqui, né? Nós temos grandes centros aí, mas aí os pacientes vêm do interior muitas vezes, né? Também tem esse desafio também, não é, Fernanda? A questão da quilometragem, da distância, né? É grande esse estado. Isso, Então, às vezes, as pessoas não têm condições de vir até a capital e precisam, então, de um ônibus ou de um transporte que seja disponibilizado para a prefeitura, mas ele não sai todo dia, ele sai uma vez a semana. Então, essa demora para vir até Porto Alegre, né? Até o centro de referência, isso acaba também... prejudicando, na verdade, tem que cobrar, né? Se não tem na sua região, Exato. Cobre, então, viagens, né, mais seguidas, organize daí, né, que seja, mas não deixar de fazer essas visitas para as consultas. E, inclusive, há informação mesmo, né? Se a pessoa, ela pode não ter o acesso, mas se ela tem informação... A informação já é meio caminho andado. Ela já vai buscar o seu direito. Isso é importante, né? Você deixar ali desde um simples cartaz, um posto de saúde,
até você convocar, fazer grupos de WhatsApp. Eu estava vendo um grupo antitabagismo, né, no WhatsApp da UBS Santa Cecília ali, muito bacana, né? Reuniões presenciais, virtuais, de cigarro. O pessoal fala do alcoolismo e tal, sim, né? Mas isso, cigarro também, para deixar de fumar. Tem uma série de questões assim muito bacanas assim que você pode procurar, né? E que o poder público deve fazer, como a Fernanda está falando, do ponto de vista de informação. Uma questão delicada também, né? A gente está falando sobre a questão dos profissionais de saúde, no caso dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, o impacto emocional no momento que é diagnosticado um câncer também é um trabalho que vai além da técnica, né? Do conhecimento técnico de um enfermeiro, né? Ou Sim. do técnico de enfermagem, vai a questão da sensibilidade de acolher, como você falou, a família, a mãe, o pai, os irmãos, avós. Isso, então, a doença ela pode ser igual, né? Uma doença igual a outra, mas quando ela encontra o ser humano, ela forma uma sinfonia única, né? Então, boa. Sobre isso que a gente está falando, é sobre isso que a gente tem que falar, né? Sobre esse detalhe, assim, que a gente precisa ter esse olhar, né? Sim. Então, de acolhimento, de escutativa, né? O câncer pode ser o câncer na cabeça, mas para determinada família, tem que exato, acolher. Vai ressoar de uma forma para outra, de outra forma, e a gente precisa acolher todos com a sua individualidade, cada uma, né? de uma maneira. Exato, lembrando que a família adoece, se muda todo o ritmo dessa família, né? Às vezes o pai ou a mãe... perder o filho. Exato, ou o pai ou a mãe precisa parar de trabalhar naquele momento para dar atenção para aquela criança. A criança não pode ficar sozinha. Exato, então a gente precisa... ser o esteio, então, no atendimento, né? Alguma vez eu encontrei, faz tempo isso já, encontrei aquelas coisas de elevador, conversa de elevador, assim, entrou eu e um sujeito no elevador, e aí, tudo bem, boa tarde, e eu pergunto, tudo bem? E ele, não está tudo bem. Era um dentista, nós estávamos no 10º andar do edifício no centro, ele estava descendo, ele tinha ido num médico diagnosticado um tumor maligno, perto justamente da garganta aqui, tinha acabado de receber o resultado do exame. E eu, tudo bem, que a pessoa vai dizer tudo bem. E ele, não está tudo bem. Não está tudo bem. E ele me contou na descida do elevador, só eu e ele descemos, eu, né, desejei sorte, né, pelo que eu vi, pelo menos era no inicial ali e tal, mas olha o que impacta, né, da pessoa chegar e encontrar a primeira pessoa que ela vê na frente, a pessoa pergunta se está tudo bem, e todo mundo desabou, não tem nada bem. É muito estigma ainda relacionado à doença, né? Vou morrer. Exato, mas hoje a tecnologia, né, relacionada a medicamentos, a tratamentos, hoje em dia isso está bem avançado, então... Vamos entrar em pânico. Não vamos entrar em pânico, mas a ideia é sempre observar a criança, sempre ficar atento aos primeiros sinais e sintomas, para que tu possa ter um prognóstico, uma melhor qualidade de vida, né? E para que a gente possa resolver esse problema sempre o quanto antes. Maravilha. Então tá aí, vale que nem os adultos, né? Exato. Consultas regulares ao pediatra, não é porque é criança que acha que são doenças de velho, que vai ficar só, ou de adulto. Não, criança também adoece e criança merece atenção também de saúde. Fernanda, para a gente concluir, vamos falar aí para o pessoal que está nos acompanhando, então, aí o teu trabalho lá, né? E o curso, vamos comentar também. Isso, então eu sou docente, então, no Senac Saúde, né? Já começaram os cursos? Já, para esse ano já, estamos lá com bastante turma já em andamento, né? Em abril já. Exato, então a gente tem algumas especializações também, importante falar. Justamente linkando com esse assunto, a gente tem uma especialização, então, em cuidados paliativos. Então, para quem tiver interesse, para quem tiver interesse, acompanha ali senacrs.com.br. E também não tem só essa especialização, né? Tem outras também. E aí o pessoal pode acompanhar lá na internet a abertura de novas turmas. Presenciais e EAD ainda tem, não? Não, EAD tudo presencial, né? Tudo presencial. Tudo presencial, isso. que eu particularmente acho bem bacana. Ótimo, tá? Maravilhoso. Nosso laboratório também ótimo, porque tem laboratório. Maravilhoso. Profissionais olho no olho. Exato. Prática junto, simuladores. Simulador de alta fidelidade. Curso de excelência, somos os únicos aqui na região com um simulador maravilhoso. Fala, chora, transpira. Olha aí, muda a coloração da pele. Saúde, consegue verificar os sinais vitais, então tudo para incrementar e dar qualidade aí para a educação em saúde. Nós vamos lá conhecer aqui o produção, que o diretor Anderson Gaes está falando que uma hora a gente vai lá conhecer lá, né? Saber tem aqui em Porto Alegre. Isso, ali na CIS Brasil 1481. Na CIS Brasil 1481.
81. Que bacana. Quanto é um curso de técnico de enfermagem? A média, a gente tem em média de 15 a 16 mil, mais ou menos, o valor total do curso, né? E ele pode ser parcelado em muitas prestações. Muitas vezes. E ele dura 3 anos. O tempo dele, 2 anos. 2 anos. Isso. Essa é a média de preço, mas sempre tem programas de desconto, o Senac sempre tem isso de bolsas, e a gente também tem o PSG, que é o Programa Senac de gratuidade, então pode te inscrever no edital e conseguir cursar gratuitamente, então. Uma bela carreira, né? Ótimo. A gente está falando de saúde. É muito importante. Um curso que orgulha bastante a gente aqui, nosso Senac, olha... E o mercado que está sempre aberto, né? Sempre com muitas vagas disponíveis. Sempre vai ter demanda aí, né? Então, muito bacana mesmo, com especializações, né? Coisas específicas na área da saúde, como os cuidados paliativos. Certo. Fernanda, mais uma vez, muito obrigado. E parabéns para toda a equipe lá, né? Muito a gente sabe obrigada. que é grande lá. Fernanda, professora, né? Tem uma equipe grande lá e parabéns aí por formar os profissionais de saúde aí que vão cuidar da gente. Certo. Estão todos convidados, então, a conhecer o Senac Saúde. senacsaude.com.br E SenacRS. SenacRS. Isso.com.br. SenacRS.com.br tem todos os canais lá, todas as informações para você, quem sabe, né? Se aperfeiçoar na carreira ou começar aí uma nova carreira. Valeu, obrigado, Fernanda. Eu que agradeço. Valeu. 12h, 45 minutos, a gente vai para o próximo intervalo? Não, vamos conferir aí uma reportagem sobre a licença paternidade, que agora aumentou o período, é isso mesmo, vamos conferir. Boa tarde novamente, Cláudia Andrade. A nova lei amplia a licença paternidade de 5 para 20 dias. Mas isso tudo vai acontecer bem devagar. Isso porque o prazo passa para 10 dias em 2027, 15 dias em 2028 e só chega aos 20 dias em 2029. Até lá, segue valendo a regra atual de 5 dias de afastamento. A nova lei também cria o salário paternidade e amplia o benefício para demais trabalhadores. Volto contigo no estúdio. Maravilha, maravilha. E na sequência não sai daí porque a gente vai continuar falando sobre as questões de família. Aliás, você sabe o que significa violência vicária? A gente vai saber seguidinho depois do intervalo. Não sai daí um instante só. De volta com o RS em Pauta nesta quarta-feira, 1º de abril, agradecendo a sua audiência e o seu carinho com a gente aqui ao vivo, sempre de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com sinal aberto via satélite para todo o país, pelo 520, né, antiga NET, agora Claro TV, aqui para a região metropolitana e também para o interior do estado, e aí para toda a galáxia aí, né, através aí das plataformas digitais, em especial o nosso canal lá no YouTube. Se inscreve lá, ativa a notificação e dá aquele legalzinho lá pra gente lá no YouTube, tá bom? Olha aqui, ó, você já ouviu falar em violência vicária? A gente estava falando antes agora ali sobre a questão da licença paternidade, né? Aumentou aí para os pais quando tem os filhos ficarem um pouco mais com as crianças. Mas e aí? E o outro lado, né? As questões complicadas, mais sensíveis, como é o caso da violência vicária, quando o agressor usa os filhos como um instrumento indireto do sofrimento mais extremo. Isso é uma questão extremamente delicada. Estou falando também do sistema judiciário, estou falando do sistema legislativo também, né? Que devia ter uma atenção. Às vezes a gente põe a conta toda no judiciário, mas tem o sistema legislativo também que não ajuda muitas vezes. E eu estou recebendo, falando nisso, a advogada inclusiva, a doutora Ana Paula Foltz e a doutora Daniela Lontra, psicóloga, agradecendo a presença para explicar para a gente, começando, né, explicar com a gente, agradeço a participação, sobre violência vicária. Doutora, sejam muito bem-vindas, obrigado pela participação. Cláudio, eu agradeço o convite, estar aqui com a Daniela, uma grande amiga, muito bom estar de volta aqui na tua casa. Mas pena que é um tema assim tão pesado, né? Tão triste, né? Pois é. A violência vicária, como tu dissesse, né? É quando o agressor vai utilizar uma terceira pessoa para atingir aquela vítima, né? Normalmente a mulher, né?
Então, a gente teve um caso emblemático do pai que matou os filhos e se matou. Isso. Né? Então, isso aí causou uma comoção tremenda. Já tinha a PL que caracterizava a violência vicária, né? Só que ela tinha sido votada na primeira casa e ia para a segunda. Com isso, acelerou, foi votada e aprovada nas 2 casas. E foi no dia 31 de março para a sanção do Lula agora. É importante a gente falar, né? Normalmente teve esse caso do pai que matou as crianças, né? Esses dias eu estava num rooftop e tal, e aí casualmente lembrei também, há muito tempo atrás também, um Rio, São Paulo, um pai também pegou, era visita, foi lá no andar, lá e tal, onde estavam os filhos, estava a empregada, e ele pegou os filhos, levou para a cobertura, lá para o top e se jogou, sabe? Eu estava lembrando aquilo, chega a me dar até um arrepio, porque a gente fica pensando que quem deveria proteger, né? As crianças acabam cometendo uma coisa dessa. Mas é importante a gente dizer também que as mulheres também fazem isso, né? Esses dias eu estava vendo o caso aí de uma mulher que esfaqueou o marido, botou lá nas redes sociais e dizendo que o sangue era dele. E um caso jurídico onde uma mulher matou o marido dormindo com um tiro e foi absolvida por 2 advogados gaúchos, então. Então tem que ter muito cuidado, porque senão, gente, a gente vai acabar criando uma cisânia, uma guerra entre homens e mulheres, ao invés de entender o porquê da violência e não ficar armando um ou outro ali, né? Agora vamos pegar e vamos... As mulheres vão andar armadas agora e tal, para tirar, mas o marido pode andar com uma faca, mas... Gente, por que estão brigando? Por que está acontecendo isso? E as crianças estão no meio. Estão no meio. A gente tem que pontuar que a violência vicária é o ato extremo, né? Sim. Chegar a tirar uma vida ou uma violência muito grave. Para entender. Porque a violência doméstica, ela sempre existiu, né? De todas as maneiras. De todas as maneiras. O Rio Grande do Sul agora se tornou o estado em primeiro lugar em violência doméstica. Olha que triste. Que triste, né? Não sei. Começamos com a Páscoa Sangrenta do ano passado. Sim. E aquilo foi um crescente. Agora, na última agenda de segurança pública, trouxe esse dado. Então, o Rio Grande do Sul é o número 1 em violência doméstica. Né? É por isso que eu estou falando. Não estão dando certas medidas. Exatamente. Talvez a gente não esteja indo para o lado errado, para o caminho errado. Não tem delegacia da mulher, tem tornozeleira, tem medida protetiva, e não está dando certo. Na minha humilde opinião, não está dando certo porque a gente está fomentando a guerra. A gente está dando armas para as pessoas, em vez de perguntar por que tem guerra. E aí se usa crianças e adolescentes como instrumentos de violência, né? Exatamente. Por exemplo, a questão das denúncias falsas, a gente vê bastante. Denúncia falsa. Mas separou lá, daí a mãe não quer não sei o que e tal, conseguiu um outro companheiro, não quer que o cara se aproxime, vai lá e diz que teve uma denúncia, faz uma denúncia falsa. Não precisa de prova. Isso eu também não sei quem é que inventou isso. Cadê os princípios da Constituição, o princípio do direito, o princípio da ampla defesa? É a palavra da mulher. Não precisa de prova. Se tem um homem, ou seja, o cara é homem, o cara já perde por ter nascido homem. Mas Cláudio, tem muita violência. Mas, pô, não pode, gente, não pode, não sou eu que estou falando, gente. Eu estou vendo isso, a gente está falando de crianças. O que acontece? Não é questão nem do homem, a mulher, e a questão de gênero, né, a gente vai falar, o homem realmente, por exemplo, tem uma força física maior, em princípio, né, mas tem a jogadora russa lá, não sei o quê. Não, gente, mas em princípio a gente tem, então tem que ter realmente uma distinção e um cuidado dos homens em relação às mulheres, com certeza, sem dúvida nenhuma. E é importante que vai se utilizar para ambos os gêneros a vicária, né? Isso, mas, por exemplo, chega uma medida protetiva, que gostaria de falar com a doutora, até inclusive sobre isso, medida protetiva contra as crianças, por exemplo, ou contra a mãe, por exemplo, e contra as crianças. E aí o pai fica sem ver as crianças. Aí o problema é o seguinte, pode ser que seja verdade, né? E o Estado tem que defender, né? Vai que aconteça uma violência vicária depois. Mas, e se é uma denúncia falsa, por que demora tanto tempo para se verificar isso? Quando uma mulher, por exemplo, na minha opinião, fosse fazer uma denúncia, imediatamente a outra parte deveria ser ouvida. E ele teve que começar, e não se dá medida protetiva e depois vai se ver o que vai acontecer. O problema é que a criança, se for uma falsa acusação, fica sem ver o pai durante meses. E isso, uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, é irreversível depois. Nós temos ali na Lei Maria da Penha a primeira audiência que se chama de acolhimento, né? Isso. Que é após a concessão da medida protetiva, né?
se tem essa audiência com o agressor, o possível agressor, e a vítima, né? Ah, que bom. Então tem que estender isso para a lei Henri Borel. Agora que é outra questão questão muito forte, outra né? questão muito forte, né? Que eu acho assim, ó, bacana, só que também tem que cuidar isso. Lei Henri Borel. O menininho, aquele que foi morto, né? Pela própria mãe, pelo padrasto, que era um vereador, um bambambam lá e tal, e chegou no hospital cheio de hematomas, foi constatado, o cara não precisava nem ser médico para ver que tinha assim, ó, falando um português claro, tinha espancado a criança, né? Aí se faz uma lei, só que daí no Brasil é assim, ó, tem dor de dente, corta a cabeça. Aí começa todo mundo agora a aplicar a lei Henri Borel para a Bangu. A Bangu, que nem medida protetiva, gente, medida protetiva pela internet, sem prova. E isso é importante que tu falasse, Cláudio. Houve um aumento, até uma desvirtualização da Lei Maria da Penha. Sim. Banalização. Né? Eu faço muitas audiências no 2º Juizado de VD, aqui de Porto Alegre, e nós tivemos um aumento considerável de medidas entre familiares, que não é na Lei Maria da Penha. Bom, sério, doutora? Como a Maria da Penha é um instrumento mais ágil dentro do Poder Judiciário, sim. Né? As pessoas estão ingressando dessa maneira, mãe contra filho, filho contra mãe, né? Que ela serve para afastar o agressor, imediatamente. Só que ali não é naquele local, né? Então, o que a gente acontece? Daí acontece, chega uma audiência, e vai atrasando tudo, tu entende? Importante a gente levar a informação. Usa um instrumento errado. E tu sabe que isso perpetuou. Eu tenho uma colega no Rio de Janeiro que tinha me procurado. Eu vou ter audiência Maria da Penha, poderia me dar um auxílio? Eu fui olhar, ela tinha entrado com uma medida justamente entre irmãos, né? Não é o objeto. Então, o que aconteceu? Ela entrou, aí vai ter essa audiência de acolhimento e vai sair dali, porque o juiz ali da VD não vai ficar com aquele processo. Doutora Ana, viu que importante a gente trazer gente que trabalha com o assunto, né? Isso, gente, pode ser um tiro no pé, né? Atrapalha. Se a pessoa quer algum tipo, está buscando na justiça, pleiteando algum tipo, né, de justiça, isso vai atrapalhar, está achando que está deturpando e inclusive atrapalha os processos que deveriam ser usados. Aquela, né? A questão da psicologia, desculpe, doutora Daniela, a questão da psicologia também é importante porque nessas avaliações, até para saber se vai acontecer uma questão vicária e tal, aí a gente fala da Lei Maria da Penha que prevê já ouvir o agressor, até para prender o sujeito, se for o caso, né? Tem como a mulher vai aparecer toda roxa lá e dizer que bateu com o pé, né? Caiu da escada, tropeçou no banheiro, não sei o quê, até para prender o sujeito. Ou para ver se não é uma acusação falsa. Se fala muito na questão psicológica, da avaliação psicológica. E eu acho que uma coisa mais delicada quando se fala em crianças é muitas vezes o desafio dos profissionais da psicologia descobrir na criança se ela realmente está falando a verdade ou se ela está sendo induzida por um adulto. Com certeza. É um ponto difícil, até porque dependendo da idade dessa criança, ela pode estar numa fase ainda que as fantasias são muito presentes. E aí, o que ela ouve da mãe ou do pai, né, que é o agressor, o que está no imaginário dela... E o que é verdade. Exatamente. É um desafio muito maior. Simples assim. É uma constatação, gente, sem informação. A criança pode né? Veja bem. Né? Não estou dizendo que né? Pode estar num momento, numa fase que tem a imaginação e aí a realidade... Mistura as fantasias com a realidade. Aí a seriedade do processo avaliativo é muito importante. A condução desse processo avaliativo. Quanto tempo se olha essa criança? Qual é o tipo de condução que se faz com essa criança? Tem toda uma técnica. Claro, com certeza. E inclusive tem a psicologia, que é a forense, né? A forense, e se pode pegar uma opinião também, né? É direito das partes pegar uma opinião de um profissional que avalia aquela criança, um profissional particular, né, pago pela família. Tem isso também, doutora Ana Paula? Também tem. E é muito importante que sejam ouvidos os dois lados da questão, né? Porque às vezes, como tu dissesse, o pai fica tolhido naquele... Pois é. Sem falar de violência, em qualquer desfazimento, né, de questão. Relação, né? O pai fica afastado. Né? Só na agilidade do processo reclama isso. Pode ser que o pai seja culpado realmente. Muitas vezes tem a mágoa da relação, interfere, né? Claro, aí, misturam as coisas. Naquele... Usam a criança para agredir o outro. Né? E é direito dos dois, né?
o convívio com a criança, né? E principalmente da criança, né? É um direito sim, tem um direito da criança. Da criança, porque muitas vezes a criança está sendo a maior prejudicada. Sim, né? Porque conflito parental, ele existe em qualquer circunstância. Sim, de qualquer termo parental. Conflitos, divergências. Irmãos, pai, mãe. Na circunstância, né, da violência vicária também que a gente está falando, até para poder olhar um pouquinho para trás, enquanto existem os conflitos parentais, as divergências entre a mãe e o pai, e que não tem ali nenhum prejuízo intencional com o vínculo, tanto de uma parte quanto da outra, normal, né? As divergências. Agora, quando começa a se criar prejuízos nos vínculos do outro, né? Do outro progenitor. Sim, e tem coisas sutis, assim, por exemplo, né? Não precisa ser nada muito... Uma questão que eu acho, assim, terrível. Se você for lá para casa do pai, né? No caso do pai, a mamãe vai ficar muito triste. A mamãe não vai gostar. Não precisa nem dizer que o pai vai maltratar, que o pai é bandido, que o pai é feio, que o pai é isso, que o pai é aquilo, que o pai é mulherengo, que o pai casou de novo, que a mulher do pai não gosta da criança. A mamãe não vai gostar muito que você vá lá, mas se você quiser ir, você pode ir. Imagina uma criança de 4, 5 anos. Da criança, já, né? Se eu gostar do meu pai, eu vou estar fazendo uma coisa ruim para minha mãe. Sim, a minha mãe vai ficar triste. E a minha mãe, quem sabe, não vai ter um prejuízo no amor que ela tem comigo, porque afinal de contas eu estou decepcionando essa mãe. Eu não tô sendo... é pior do que eu imaginava. Sim, eu acho que o cuidado no que se passa para um filho é muito importante. Tem que ter essa responsabilidade. Porque a relação do casal pode acabar. Sim, gente, ninguém está dizendo isso. Tá tudo bem. Mas e o que a gente vai projetar para esses filhos? Pois é. Porque eles estão no meio dessa relação. E que já naturalmente uma separação já é um problema. Já é dor, né? A criança já está acostumada um dia com o pai e a mãe em casa, no outro dia cada um para um lado, já é uma dor. E até no futuro para o relacionamento dessa criança quanto adulto, né? Tu vai aceitar aquelas brigas, aquelas coisas, normalizar aquilo. Eu acho que pontual, tanto da psicologia com a Maria da Penha, acho que é isso. A gente tem que pensar também no futuro dessa criança que está dentro daquele vício de violência, né? De violência, né? É o padrão, né? É o padrão. Como é que, o que eu vou aceitar futuramente de relacionamentos? Mas acontecia isso, eu vivi com a minha mãe, vivi com meu pai, né? Não, a gente tem que, para projetar os filhos felizes, né? Claro. Tu não deu aquele relacionamento emocionais, mas tu teve aquele filho, né? Então, só por isso já é uma bênção. Tenta separar, né? Eu sei que é difícil falar, mas tenta separar, pelo amor, pela criança. Se não for, vai sofrer. Mas tenta, vai lá, chama a Ana Paula, chama a doutora e tal, xinga o fulano, né? Vai para uma audiência e tal, mas não... Protege a preservando a criança. Preserva a criança. Não, eu tô falando, a gente está falando de violência vicária quando é o pior, né? Quando a gente viu aí o caso... extremo, né? Repetindo, né? Quando o pai acaba matando os filhos para, por exemplo, aconteceu atingir a mãe, né? Atingir a mãe, por exemplo, né? Mas tem aquela violência que a gente está falando, que é aquela que... E aí eu me lembro que a gente colocou aqui as perguntas, né? Quando se consegue, né, ver quando é violência vicária dos outros tipos de violência. É que eu acho que tem um ponto muito importante e que a gente aqui pode dar de alerta, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Sim. É preventivo. Sim. É poder observar a relação. Com cuidado e com atenção. Como é que os comportamentos dessa mãe e desse pai estão se estabelecendo na relação? Porque a violência, ela é escalada. Ela não surge do além, né? E não surge do dia para a noite. Né? Um ato, do nada, né? Um ato muito extremo. Normalmente começa com alguns padrões de controle. Seja o homem querendo controlar a mulher, ou a mulher querendo controlar o homem. Coisinha, me dá assim no teu celular, não sai com essa roupa. Não sai com essa roupa, o que tu falou é inadequado, tu tá sendo inadequado no teu comportamento. Daqui a pouco querendo isolar o companheiro de familiares, de amigos, que é rede de apoio, porque daqui a pouco esses familiares, esses amigos podem observar e querer falar. Então, esses comportamentos a gente precisa ficar atento desde muito cedo, muito antes de ter filhos. Às vezes são sinais, né? São sinais de alerta que se precisa observar nas relações. E o fato de não ir normalizando isso. Porque muitas vezes o que acontece? Não foi só hoje.
ele está estressado. Ela está na TPM, sei lá, né? Sim, aquelas mais que a gente ouve mais do dia a dia, justificativas. Vai justificando, né? Então, vai justificando o comportamento agressivo, que muitas vezes começa por uma agressividade verbal. Sim. Né? Um controle emocional. E ali vai se tentando, não, vai mudar. Eu vou tentar, eu vou conseguir. A gente vai resolver isso. E ali a escala da violência vai aumentando. E é importante falar que pode ser, né, observado antes, mas muitas vezes acontece, aí eu vou fazer, né, uma meia-culpa, né, muitas vezes a questão financeira, a questão emocional também, com quem vai ficar essas crianças, se tu te separar de mim. Como é que vai ser a vida como é que vai ser a vida dos filhos, tá? Desculpinha furada, né? Vai ser, se tu ficar bem, se a pessoa ficarem bem, né? Como é que diz aquela questão, quem gosta de rostinho bonito é adolescente, eu gosto de gente com terapia em dia, né? É muito importante essa questão financeira, que muitas mulheres deixam realmente, porque o genitor controla aquele... Isso. Mesmo a mulher trabalhando, né? Mas assim, as minhas coisas tu não acessa, né? Eu tenho aqui meu banco, eu tenho né? Eu tenho meus investimentos e tu... Então, gera uma insegurança do lado da mulher, né? E fica aquela questão financeira. Eu acho que muitas famílias se mantêm aguentando. E eu acho que a Ana traz um ponto importante também, como eu estava falando da escalada da violência, que é o mais comum, né? Que as coisas não acontecem do dia para a noite, mas às vezes podem surgir eventos específicos na vida desse casal. Importantíssimo. Desse homem ou dessa mulher. Como, por exemplo, doutora, uma perda de emprego, uma perda financeira. Financeiramente, baixar de nível financeiro, de padrão financeiro. A perda de alguém importante, né? Se morre um pai, uma mãe, né? Os avós daquela criança, no caso, avós. Interessante então, isso, e aí tem que ver se isso aí não disparou um gatilho. Exato. Se isso não... Porque o que acontece? Quando a gente fala de uma violência extrema, né, como a violência vicária, a gente não está falando de um comportamento normal, certo? Sim. Então, houve ali... Talvez uma influência... Algum elemento estrutural, emocional, nesse homem ou nessa mulher, que possa ter desencadeado isso. Excelente, excelente. Então, esse é o cuidado também. Tem que ter cuidado, né? Não te preocupa, ou até a perda de um relacionamento também, né? No final ali. Mas dentro do casamento tradicional, comum, que tá tudo legal ali, de repente o marido, por exemplo, perde emprego, ou a própria mulher perdeu emprego, ou uma doença, às vezes, né? Já tive amigos meus que tiveram doenças aí complicadas. Tive uma amiga que perdeu parte da perna por um câncer. Imagina, com 29 anos, lindíssima e tal. Acho que isso não vai abalar emocionalmente a pessoa. Muito. E aí, se você, né, normalizar isso aí, você pode estar colocando alguma coisa para debaixo do tapete que depois lá pode. Ao invés de, né, comentar, enfrentar, falar. Buscar ajuda. E até uma ajuda... terapia psicológica, claro, né? claro, Por que não? Até para ver se está tudo ok. Né? Porque sim. Porque sim, né? Não é sim, e daqui a pouco são momentos que podem ser tanto individual quanto com o casal. Né? Sim, claro. Eu atendo bastante casais. Opa. E os casais, quando juntos, eles até tratam os conflitos com mais rapidez. Claro, porque daí vai ouvir um, depois vai ouvir outro, depois vai ouvir outro, aí fica aquele, né? Então vamos conversar todo mundo junto aí, já resolvemos agora. Interessante isso, né? Interessante isso. Olha, esses dias eu estava vendo uma menina que eu estava falando, minha mãe é psicóloga aposentada, daí ela dizendo que ia conhecer a minha mãe e falou assim, então eu vou falar, eu também faço tratamento psicológico. Aí na hora ela falou assim, não, acho melhor não falar, né? Senão vão achar que eu sou louca, né? Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Que pena que tem isso. Que pena, gente. É o contrário, gente. É para você ver se está tudo ok, se autoconhecer, né? Aparar essa, se for o caso. Se não tiver tudo ok, vai ser muito bacana, vai ser uma conversa legal de autoconhecimento. E quem não tem essas agruras, né? Ninguém tá ok, né? Quem não tem essas agruras para resolver, né? Ninguém tá ok. Todo mundo tem uma coisinha assim, doutora, deixa eu contar uma coisa. As vozes disseram para mim não falar, né? E a gente vive ciclos, né? A gente vive ciclos. A vida é toda feita de ciclos. A gente tem altos e baixos. Sim, às vezes tá legal, às vezes não tá. Exato. Tem momentos em que a gente consegue resolver sozinho, tem outros que uma ajuda vai ser bem-vinda. Vamos conversar sobre isso. Ninguém não se trata de loucura ou não loucura, né? Exato. Muito obrigado. O pessoal está dizendo que terminou. Mas, Ana Paula, a gente conversou ali, né? Graças a um bate-papo ali pelas redes sociais, surgiu aí, então acho que o pessoal entendeu.
A gente está brincando aqui, porque é um assunto pesado, violência vicária, eu não conhecia, agora fiquei sabendo. Achei muito bacana, né, que as doutoras trataram de gêneros com igualdade, né? A gente está falando principalmente em relação às crianças, né? Então aí os adultos, seja homem, seja mulher, né, sejam casais hétero, homos, enfim, vamos ter essa responsabilidade de adultos para com as crianças, principalmente com os filhos, né? É nossa obrigação, sim, é dever, né? Nem é dever mesmo dos adultos cuidarem dos pequenos. Então, muito obrigado. Vamos conseguir conversando, né? Porque, infelizmente, vamos ver se a gente consegue, levando informação, diminuir um pouco. A relação acaba, né? Mas os filhos permanecem. Mas os filhos continuam. Vamos, né? Vamos buscar tratamento, vamos pegar leve, vamos decidir no judiciário, nada de violência, né? Pelo amor de Deus, vamos chegar aí a um consenso, bom senso, né? E mais, né, alegrias nessa sociedade que a gente vive aí. Parabéns pelo trabalho de vocês duas. Vou chamar outras vezes, tá? Vamos. Fizeram uma dupla legal. Gostaram? Gostamos. Gostaram? Sim, conta conosco. Estamos aqui. Isso aí, para levar informação, né? Por favor, de qualidade aí, afinal é para isso que a gente está aqui. Com certeza. Obrigado. Vamos adiante então, agora 1h13, gente, quando o papo é bom, voa esse programa. Falar sobre a questão do momento histórico, aí para exploração espacial, que eu adoro bastante, que pode acontecer hoje. O que pode acontecer hoje? Vamos conferir. A missão Artemis II deve ser lançada ainda hoje às 7h24 da noite, o horário de Brasília. Será a primeira missão tripulada à Lua desde 1972, levando 4 astronautas e um sobrevoo pelo satélite natural. A viagem deve durar cerca de 10 dias e não terá pouso, mas vai testar sistemas essenciais para futuras missões. Se tudo der certo, a Artemis II abre caminho para o retorno do homem à superfície da Lua. Que espetáculo, hein? Que espetáculo. Os caras vão, para você entender, vão dar uma volta na Lua, não vão pousar, né? Mas aí vão dar aquela volta para estudos, para voltar de novo, né? Todo mundo fala dos 3 astronautas que fizeram a primeira missão tripulada e tal. Na verdade, só 2 pousaram na Lua, né? Um ficou na nave ali, fez a volta pela Lua e depois a Águia, o módulo, pegou e trouxe de volta. Aí todo mundo, por que não voltaram na Lua? Voltaram, gente. São 12 astronautas que pousaram na Lua com as missões Apollo, né? Então, eu acho muito bacana. Tem gente que diz assim, será que foi mentira, negócio da bandeirinha? Pelo amor de Deus, né? Então, você não acredita também na Lua Rosa, que acontece agora, que é justamente, né, uma coloração da Lua em função dessa época do ano, que acontece hoje à noite, é isso aí, né? Aconteceu, na verdade, na madrugada dessa quarta-feira, né? E aí acontece de tempos em tempos e é um fenômeno maravilhoso. Eu estava olhando ontem nessa madrugada. Vamos para o intervalo agora, 1h14. Em seguida a gente está de volta com imagens de Dois Irmãos. A gente já volta em um instante, só 27 graus em Dois Irmãos. Muito bem, estamos de volta com a RS em Pauta e agora falando aí sobre a questão do preço dos medicamentos que podem ficar mais caros em todo o país. Mais uma notícia, né, sobre aumento de preço. Infelizmente, isso pode acontecer nessa semana. Os preços dos medicamentos podem subir no Brasil a partir desta semana, com reajuste máximo de até 3,81%. O aumento foi autorizado pelo governo federal e funciona como um teto, ou seja, não é automático e depende da decisão das farmacêuticas. Os percentuais variam conforme o tipo de remédio e o nível de concorrência no mercado. Na prática, o impacto deve ser gradual e diferente para cada produto. Quem usa medicamentos de forma contínua, como para hipertensão ou diabetes, pode sentir mais o aumento ao longo dos meses. Mesmo assim, a concorrência entre marcas e a oferta de genéricos podem ajudar a reduzir o impacto no bolso do consumidor. Né? Que situação. Mais um aumento aí para o consumidor. Vamos ficando por aqui, mas vamos falar de coisa boa, né? Porque a gente vai dar agora, deixa eu dar os parabéns aqui em nome da equipe do RS, que também faz aí o Inspire-se da Andréa de Vargas, que hoje estava fazendo 2 aninhos no ar aqui na Masper TV. Um grande abraço, Andréa, para ela e para todos que participaram e que participam do programa ao longo desses 2 anos aqui da Masper,
Parabéns, feliz aniversário aí pro Inspire-se, apresentado pela Andréa de Vargas aqui na Masper TV, né? Um pouquinho antes aqui do horário, aqui na manhã, 10h30 da manhã, tá bom? Parabéns! Vamos ficando por aqui, amanhã a gente volta, meio-dia, tô esperando você, até lá.